Capítulo 586 O Rei Anão. Existem dezenas de milhares de armas neste vale isolado. Quase todo esqueleto tem uma arma na mão se elas forem todas afiadas como esta espada e são armas de combate. Então este lugar é literalmente um grande armazenamento de armas para Chambord. Essas armas são muito melhores que as armas feitas de restos de demônios e essência de pedra negra. Até mesmo Charce não conseguia forjar armas neste nível ainda. Fei olhou em volta para os esqueletos na área, bem como as armas que estavam presas em seus ossos, e ele ficou um pouco animado. Depois de colocar essa arma de combate em seu espaço de armazenamento, os olhos de Fei pousaram em uma espada que estava a 2 metros de distância dele. Ele acenou com a mão, e uma energia correu pelo seu corpo e puxou a espada em sua mão. Assim como a lâmina que Fei pegou pela primeira vez, havia ferrugens e terra com musgos no corpo da espada. Depois de experimentar a passagem do tempo, deu uma sensação de mudança. Fei sacudiu o pulso e a ferrugem e terra caíram da espada, revelando o corpo negro. Havia um longo sulco de sangue que era tão grosso quanto um polegar no corpo dessa espada, e muitos padrões finos estavam conectados a ela. Uma onda de energia elementar de fogo logo apareceu nela. Além disso, a ponta da espada parecia a língua dividida de uma cobra. A ponta se separou em dois, e parecia que a estranha luz negra que brilhava na espada poderia devorar todas as luzes brilhantes, fazendo a espada parecer uma beleza perversa. Fei balançou levemente a espada e uma energia de espada flamejante saiu. Esta era uma arma de combate nível 5 elementar de fogo, não inferior à arma de combate nível 5 elementar do vento que ele acabou de pegar. Eu tenho muita sorte. Existe um lugar tão valioso ligado à caverna subterrânea da cidade de Chambord. Será que eu sou um semideus de verdade que foi deixado no continente por uma divindade poderosa? Fei pensou depois de receber uma quantidade tão grande de tesouros. Depois de colocar essa espada em seu espaço de armazenamento, Fei acenou com a mão e puxou uma lança que tinha mais de 3 metros de comprimento. Ele sacudiu com as mãos e estava prestes a rir, mas de repente ele sentiu que suas mãos estavam muito leves. Então, o sorriso congelou em seu rosto, e foi um pouco engraçado. Descobriu-se que esta lança rachou e quebrou em pedaços depois que Fei a sacudiu. Neste momento, havia apenas um bastão curto com menos de 50 centímetros de comprimento em suas mãos. Isso Fei não sabia o que estava acontecendo, então ele prestou muita atenção a essa arma. Embora esta lança fosse uma arma de combate, estava em um nível mais baixo comparado com a lâmina e a espada. Depois de muitos anos, sua singularidade como arma de combate foi embora, e agora era ainda pior do que uma arma comum. Como poderia suportar a grande força de Fei? E parece que nem todas as armas estão bem preservadas. Depois de um longo tempo, as armas de combate de baixo nível são transformadas em armas regulares, e as 2 armas de combate que acabei de coletar eram provavelmente armas de combate de alto nível antes de cair no nível 5. Fei instantaneamente pensou em muitas coisas, isso desapontou muito o rei que estava apenas ficando excitado com a perspectiva deste lugar. Enquanto andava e investigava um pouco mais, sua hipótese foi comprovada. Havia cerca de 4.000 armas neste vale, mas a maioria delas foi destruída. Apenas menos de 1.000 delas não foram danificados, mas a maioria delas caiu no nível de armas comuns ou completamente enferrujada. Até os materiais necessários para a arma de combate de nível mais baixo eram minérios mágicos raros, e eles tinham seus espíritos. Eles eram difíceis de derreter e forjar, e as armas feitas a partir deles eram avassaladoras. No entanto, essas armas ainda eram fracas demais contra a passagem do tempo. Agora, a maioria das armas neste vale eram inúteis. Enquanto Fei andava por aí, ele tentou pegar as armas de combate completas dos ossos no campo de batalha. Depois de 1 hora, Fei finalmente conseguiu mais de 20 armas de combate que ainda tinham seus espíritos.
A maioria delas estava abaixo do nível 5, mas havia uma enorme espada preta que era uma arma de combate nível 8, o suficiente para aumentar em 8 vezes o poder de um guerreiro. Se fosse um nível mais alto, seria comparável à areia da raiva terrestre de Jax e à varinha de cristal negro de St. Germain, que era uma arma de combate nível semideus, também conhecido como armas de combate nível 9. Fei ponderou bastante devagar. Ele estava prestando muito mais atenção às coisas ao seu redor. Após cerca de 20 minutos de caminhada, havia mais e mais esqueletos, e o chão foi erguido. Quanto mais fundo ele entrava no vale, mais ossos, mais terra e mais ervas daninhas havia. Ficou claro que esses esqueletos eram todos poderosos mestres no passado. Mesmo que sua carne apodrecesse enquanto o tempo passava, seus ossos ainda estavam firmes como o ferro, emitindo fortes ondas de energia. Além disso, os ossos não podiam ser manchados pela sujeira, corroídos pela chuva ou levados pelo vento. Embora as ervas daninhas estivessem crescendo na área, esses esqueletos brancos pareciam brilhantes e suaves como se fossem novíssimos, e eram muito mais fortes do que os restos de demônios. Fei convocou o trono do caos, e ele ficou em pé no meio do ar. Ele não pisou nos esqueletos desses mestres. Ele olhou para cima e viu um monumento de pedra prateada que tinha cerca de 20 metros de altura e várias centenas de metros de distância. Como muitos esqueletos o rodeavam, seu visual era tão atraente quanto um enorme recife na superfície de um mar. Fei mudou-se instantaneamente para o monumento de pedra e descobriu que não havia ossos a 10 metros de altura. Havia 40 anões guardando firmemente este monumento de pedra. Ficou claro que eles eram mestres anões quando estavam vivos. Com armaduras mágicas, eles circulavam este monumento de pedra, e eles o guardavam como uma parede de defesa. Mesmo que seus corpos tenham sido perfurados por muitas armas, eles não recuaram para um único passo. As armaduras mágicas eram preciosas. Elas ainda estavam brilhantes e reluzentes como uma energia mágica fraca. Esses 40 mestres anões provavelmente eram todos elites da classe Sol quando estavam vivos desde que Fei fez uma descoberta aterrorizante. Mesmo que um longo tempo tenha passado, a carne nos corpos desses 40 anões não apodreceu. Através das armaduras, seus traços faciais ainda eram afiados, e sua pele, que era mais dura do que lençóis de ferro divinos, só se contraiu, aderido aos ossos. Eles pareciam cadáveres desidratados, e Fei não tinha certeza se seus órgãos internos haviam secado também. No momento, as intensas intenções assassinas deles eram afiadas, fazendo-os parecer como seres vivos. Guerreiros de 6 estrelas não poderiam chegar a 10 metros deles. Esses guerreiros seriam transformados em nuvens de névoa de sangue pelas intenções assassinas se estivessem muito próximos. Aterrorizante. Nesse momento, Fei sentiu uma grande admiração por esses anões. Quando ele olhou para esses 40 poderosos mestres, ele sentiu como se o sangue em seu corpo estivesse inflamado. Uma presença tão heróica. Mesmo que eles estejam mortos, seus cadáveres ainda podem resistir e bloquear os inimigos aterrorizantes fora do círculo. Ele pensou. Tais heróis. Mas o que eles estão protegendo? Fei olhou atrás desses mestres anões e viu uma área que era vermelha brilhante. Parecia que esta área estava encharcada pelo sangue de um deus. A espessa intenção assassina era forte aqui, matando todas as ervas do local. Fei, que era equivalente a uma elite da meia-lua de primeira linha e usando um par de botas de batalha de nível 6 do Diablo Vorut, sentiu como se as agulhas de ferro estivessem cutucando os pés quando ele saiu do trono e caminhou neste terreno. Ele sentiu como se a intenção assassina estivesse destruindo seus pés. Logo, a atenção de Fei foi atraída por uma figura que estava ao lado do monumento. Era um anão que estava meio sentado e meio deitado na escada que levava ao monumento de pedra. Ele estava morto, mas seu corpo não mudou nada. Suas características faciais eram parecidas com as de pessoas vivas, e parecia que ele morreu apenas alguns momentos atrás.
Sua figura era maior que a dos anões comuns, e ele não estava usando uma armadura. Em vez disso, ele usava uma rara túnica azul, um cinto de seda prateada e uma coroa de ouro que tinha pedras divinas incrustadas nela. Havia um machado duplo dourado de 1 metro de altura ao lado dele, e ele segurava um livro preto que tinha cerca de 40 centímetros de espessura com uma mão e apontava para o céu com a outra. Sua expressão parecia furiosa, enquanto seus olhos estavam bem abertos, parecendo que ele estava condenando ou questionando alguma coisa.